Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis 14, que nos diz assim, no versículo 12: Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e o partiram. Porém veio um que escapará e contou a Abraão, o hebreu. Esse habitava junto às carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então a palavra nos fala que houve uma guerra de 5 reis contra os reis de Sodoma. Então esses reis, eles vieram contra o rei Bera de Sodoma, o rei Mirsa de Gomorra, o Sinabe, o rei de Adimá, o Semeber de Zeboim e o Zaor, rei de Bera. Então esses 5 reis vieram contra esses reis de Sodoma e Gomorra. E eles se ajuntaram ali no vale de Sidim, que é onde é o mar salgado. Então, escapou ali um rapaz que era aliado de Abraão, que era um amorreu, o irmão de Escol. Então ele foi lá e contou para Abraão, e falou: Abraão, os 5 reis vieram aqui em Sodoma, Gomorra e nessas outras cidades aqui e levaram seu sobrinho. Irmãos, olha só o poder de Deus, olha o que Deus faz, olha como Deus honra um servo de Deus, um servo fiel do Senhor. Então, Abraão, quando soube disso, ele pegou 318 homens que eram da casa dele, eram ali, e pegou e foi para lutar com os 5 reis. Vocês imaginam esses reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e de Bela? Eles eram 5 também. Os soldados deles não deram conta de lutar contra os 5 reis que vieram contra eles. Mas olha a honra que Deus deu para um servo fiel. Abraão pegou, a palavra fala que eram homens, não dizia que eles eram soldados, apenas que eram os homens, pais de família ali, e pegou 318 homens e venceu a guerra contra esses 5 reis, com apenas 318 homens. Então a gente vê o que Deus faz para um servo fiel. E o rei de Sodoma ainda veio dizer assim, Abraão, o que os teus soldados pegaram, eu quero que você devolva. E em nenhum momento ele veio dizer assim: olha, Abraão, eu quero que você fique com tudo o que o que foi pego, pode ficar tudo para você em agradecimento pelo que você fez, por ter salvado as nossas vidas. Não.
até porque Sodoma e Gomorra ela foi destruída pela maldade que existia em Sodoma e Gomorra e aquelas outras cidades. Então ele, em vez de agradecer, ele veio cobrar de Abraão: ó Abraão, você me devolve as coisas aí, tá? Que, né, os teus soldados pegaram. Então Abraão, sendo um servo fiel a Deus, não porque ele pediu, mas Abraão jamais iria ficar com o que não era dele. Então ele disse: pelo Senhor que está no céu, você pegue tudo que é teu, para não dizer que eu fiquei rico por causa dos teus bens. Então leve tudo. Em nenhum momento houve agradecimento ali. E mais tarde Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus. Então nós vemos aqui, irmão, a honra que Deus deu a Abraão. Então, depois que terminou essa guerra, apareceu um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Então ele trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão. E Abraão ficou tão feliz com aquela bênção que deu a porcentagem de todos os bens que ele tinha, deu para Melquisedeque. Então nós vemos aqui, irmão, a bondade e a misericórdia que Abraão tinha. Enquanto você vê a atitude do rei de Sodoma, que foi lá pedir os bens dele e nada deu em agradecimento. E muitos dizem que esse rei que era um sacerdote, o Melquisedeque, ele pode ser o próprio Jesus que veio abençoar Abraão. Então aqui nós vemos como Deus peleja pela vida de um servo fiel. Olha a honra que Deus deu para Abraão com 318 homens. Assim também pode vir a quantidade que vinha em cima de você, pode vir os tantos de levantes contra você, pode vir um tanto de demônios contra você. O Senhor envia o anjo dele e passa a espada em tudo, porque o Senhor é fiel a quem é fiel a ele. Então, e aquele que não é fiel acaba recebendo um castigo. Então, aquele que era ingrato, injusto, avarento, como esses reis de Sodoma, Gomorra e esses outros reis dessas outras cidades, eles foram destruídos com fogo. Então a gente vê a diferença entre o servo fiel e aquele que não é fiel ao Senhor. Então que sejamos fiéis ao Senhor sempre, porque Ele vai sempre honrar o servo fiel. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.